Bom dia, amados. Um dia abençoado, 23º dia, com a graça de Deus, com o poder de Deus nas nossas vidas, com o nosso querer, com a nossa decisão de buscarmos a Deus. E nesse 23º dia, nós vamos entender que conhecer a Deus e não reverenciar as coisas sagradas pode ser tão perigoso quanto ignorar a sua presença. Então, quando nós reverenciamos a Deus, nós reverenciamos a sua presença. E o tema para nós hoje é o comprometimento pessoal. E nós vemos aqui que, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11, diz assim: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amados, aqui nós temos assim, Davi teve que tomar essa decisão de deixar a arca do Senhor na casa deste homem. Por quê? A arca do Senhor tinha sido tomada pelos filisteus, povo contrário ao povo de Deus, e conseguiram então reaver essa arca e levar à casa de Abinadab, um sacerdote, um homem que até então ele honrava a Deus, ele sabia que a arca do Senhor era a presença de Deus, onde estava as tábuas da lei com os 10 mandamentos, o maná que descia do céu, representando a presença de Deus, o alimento de Deus, a provisão de Deus, e o bordão, que representava que Deus então abriu o Mar Vermelho através de Moisés, e assim, então era a presença de Deus. Esses 3 elementos, enfim, representavam a presença de Deus. E a arca do Senhor tinha sido determinada por Deus como ela deveria ser construída, então era a presença de Deus. Mas nós vamos aprender que a reverência às coisas sagradas traz nova vida em todas as áreas da nossa vida, revelam os benefícios que essa reverência produzem pela presença de Deus. E nós vamos entender que na casa de Obed-edom foi dessa forma. E a história de Obed-edom, ela é muito rica, ela apresenta uma transformação de um homem que aparece do nada e que é favorecido pela presença da arca de Deus em sua casa. E ela mostra um contraste tão grande, tão gigantesco do agir de Deus, onde ela esteve por 20 anos, nada aconteceu. E onde outra família e filhos foram totalmente transformados e abençoados. Porque esse homem, ele teve um comprometimento com as coisas de Deus. Durante muitos anos, a arca foi para o povo israelita um símbolo da presença de Deus. A arca ia na frente nas batalhas. E eles venciam as batalhas. Eles venciam as guerras e as pelejas. E nós vemos que o povo filisteu, contrário ao povo de Deus, roubou a arca porque eles sabiam que ali estava a presença de Deus e que trazia vitória para o povo de Deus. Mas eles conseguem reaver, então vai para a casa de Abinadab, só que eles se acostumam com essa arca, eles veem a arca só com uma caixa de madeira, a reverência não existe mais, eles não veem mais aquela arca como a presença de Deus, e não aconteceu mais nada. O tempo que essa arca ficou na casa desse homem não aconteceu nada. 20 anos. E quando nós olhamos para a casa de Abinadab, por 3 meses, Deus transformou tudo. Por quê? Porque houve um comprometimento pessoal deste homem. Ele levou ele e a sua casa a buscar a reverência de Deus, a presença de Deus. Eu sempre digo, quando eu vejo essa passagem, eu me imagino a arca no lugar principal da casa, ali naquela sala. E quando ele passava, e ele acordava, e todo momento que ele passava ali, ele tinha aquela reverência para com Deus, ele agradecia: Deus, obrigado que tu estás aqui, obrigado, Senhor, eu sinto tua presença. E acontece isso, em 3 meses, este homem é abençoado, e tudo onde havia tapera, onde não havia mais nada, onde não tinha mais alimento, onde não tinha provisão, onde não tinha plantação, onde tinha gado, onde não havia mais nada, Deus em 3 meses transforma aquele lugar. Diz, inclusive, que quando Davi volta novamente e ele fica sabendo da prosperidade em todas as áreas da sua vida, vida
sobremodo excelente em todas as áreas da sua vida, da sua casa. Davi vai buscar essa arca novamente e diz que não reconhece o lugar, porque a casa, o lugar não era mais o mesmo. Havia flores, havia frutos, havia gado, havia verde, havia alegria. Então, Deus resolve habitar na casa de alguém, sem status, sem título. Alguém que estava fora do alcance para todos, Deus deixou de habitar com os nobres para transformar aquele lugar num lugar, de um lugar anônimo para um lugar maravilhoso, abençoado, o agir de Deus. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. De repente você pensa assim, eu me sinto como Obed-edom, a minha casa está assim, a minha vida está assim, não há prosperidade, não há mudança, não há transformação. Mas eu te digo que a palavra de Deus diz isso para nós hoje. Continue reverenciando a Deus, continue honrando a Deus, continue buscando esse Deus maravilhoso, soberano, poderoso, porque é Ele quem vai mudar a tua vida. É Ele quem vai trazer a transformação. Não se acostume com essa mesmice. Não se acostume que as coisas ainda não mudaram. Porque Deus vai agir dessa mesma forma quando eu e você reverenciarmos a Deus verdadeiramente, não olharmos para as circunstâncias e sabermos que Ele é o Deus de vida em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Deus abençoador, Ele é o Deus multiplicador, Ele é o nosso Deus refúgio e fortaleza nos momentos de angústia, e Ele quem vem transformar esse lugar anônimo, esse lugar que muitos não veem, que muitos não reconhecem, que muitos não valorizam, em algo sobrenatural. Deus favoreceu toda a casa desse homem. Um exemplo de graça, onde jamais houve uma esperança ou uma perspectiva de mudança, onde a esperança já não existia mais. E nós vemos que o Obed-edom, então, assume todos os riscos da presença de Deus. Devido ao fato que tinha acontecido antes, ele podia ter receio, mas não, ele abraça a arca do Senhor. Quando ninguém queria arriscar-se num compromisso tão forte com Deus, ele abre as portas de sua casa e decide ser um modelo para aquela nação de Israel, que aquela nação precisava, para toda a região. O Obed-edom então arrisca a sua vida, arrisca todo o contexto da sua casa, e é exatamente isso que acontece quando a presença de Deus entra na nossa vida, na nossa casa. Nós arriscamos, porque crer em Deus é arriscar-se de uma certa forma, porque nós não cremos, nossos olhos, não é que nós não cremos, na verdade, nós não vemos o que Deus vai fazer. Mas Ele quer, pela nossa reverência, pela fé, que nós venhamos a crer e, através dessa fé, ver o agir de Deus. É saber que essa mudança vem acontecer. A rotina dessa casa, a vida dessa casa foi totalmente alterada, a vida desse pai, desse sacerdote, desse homem foi totalmente alterada. Ele teve toda a sua rotina, toda a sua vida, mas era isso que ele queria, e ele se agarra à presença de Deus, porque ele sabia, ele tinha para com ele, isso eu e você temos que ter para conosco. É impossível Deus entrar em uma vida e as coisas continuarem do mesmo jeito, e você já tem respostas disso, assim como eu tenho. As coisas não continuam do mesmo jeito, as lutas nós vencemos, as pelejas nós vencemos, as batalhas Deus nos deu as vitórias, e ainda mais vamos ter. Olha que foram apenas 3 meses, mas 3 meses que marcaram a história do povo de Israel. Que a minha e a sua vida, pela nossa fé, pela nossa reverência a Deus, pelo nosso comprometimento pessoal com Deus, venha fazer a diferença, e venha marcar história, e venha marcar vidas através da nossa vida. Este homem, ele era sedento pela presença de Deus. Será que ele não sabia? Com certeza ele sabia que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, estava onde? Na casa desse homem. E com certeza ele sabia de que a vida lá continuava do mesmo jeito, nada tinha acontecido de diferente. Então, enquanto Davi se preocupa em descobrir a maneira correta para trazer a arca de volta para Jerusalém, a notícia da prosperidade de Obed-edom se estende por toda a cidade santa, por toda a cidade de Davi, e ele decide então ir buscar. Ele diz, olha, a presença de Deus ainda é real. É essa presença que eu quero em Jerusalém. E então Obed-edom, ele toma uma grande decisão. Ele tem outro comprometimento pessoal. O que ele faz? O que ele decide? Ele deixa tudo
para seguir a arca de Deus, porque ele sabia que onde ele estaria, ele seria próspero, onde ele estaria, ele seria abençoado. Eu e você, nós carregamos a presença de Deus, nós somos a arca de Deus. Então a nossa reverência tem que brotar do mais profundo da nossa alma, do nosso coração, sabendo que onde nós estivermos, a circunstância, a vida, Deus vai derramar uma nova vida sobre toda a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida. E vemos que esse homem, ele se torna uma figura de destaque em toda a história de Israel. Por que nós não podemos ter acesso a isso? O crescimento espiritual desse homem com a presença de Deus foi algo sobrenatural. Os milagres derramados sobre a sua vida, a prosperidade, onde não tinha gado, houve gado, onde não tinha fruto, houve fruto, a sua casa, a sua vida, filhos, tudo foi transformado. O ministério, que nem ele não acreditava mais, nem ele, creio que não... Talvez no fundo do seu coração sentia esse desejo, esse anseio, mas ele não tinha mais esperança. Então o que ele faz? Ele decide seguir a arca, decide então e vai, e ele vem a ser porteiro do santuário de Deus na cidade de Jerusalém. E nós vemos que a Bíblia diz, e eu convido você a ler 2 Samuel, 1 Samuel, você vai entender toda a história de que seus filhos foram levitas nos tabernáculos do Senhor, no santuário de Deus. Então vemos assim, ó, que Deus continuou dando prosperidade e acrescentou. Deus fez com que sua vida fosse uma vida cheia de unção, cheia do poder de Deus. Deus não só transformou ele numa pessoa próspera, num homem rico, num homem abençoado, cheio de tudo que ele precisava na sua vida e nas suas circunstâncias, mas Deus acrescentou dons. Deus trouxe à tona dons